Olá pessoal, tudo bem? Eu vou estar comentando com vocês hoje a respeito do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente a figura do ministro Alexandre de Moraes e essa questão com o Elon Musk, que é o dono do Twitter, atualmente Rede X, né? O ex-Twitter, atualmente Rede X. Então eu queria que vocês percebessem o seguinte: percebem como o Elon Musk fez uma série de desafios, ameaçou lá pelo exterior de fazer acontecer, e enfim, parece que ele está abaixando a bola e está cumprindo as exigências e vai ter que pagar as pesadas multas. Enfim, está perdendo a parada. Agora, vejam bem, ele é um empresário bem-sucedido, deve ser um homem muito inteligente, mas no setor dele, isso não quer dizer que seja inteligente em tudo. Eu considero uma pessoa inteligente quando em qualquer situação ela sabe se sair bem. Até se for para colocar uma lâmpada, ela sabe, tá? Fazer isso com maestria. Bom, veja bem, você enfrentar um ministro de uma Suprema Corte num país que não é o seu, o que você acha que vai acontecer? Um país que não é o seu. Então, na verdade, a informação que ele deve ter do Brasil é a respeito de que só tem índio. Entendeu? Deve ser essa. Para ele pensar, deve ser uma Suprema Corte fraca. Não, não é. Não é que essa Suprema Corte que está aí seja grande coisa. Não. Acho que é a pior composição que eu já vi desde os últimos 50 anos. Tá ok? Porém, é a Suprema Corte e ela está no país dela. Você acha que ele tem possibilidade de ganhar? Não tem. Vai pagar as multas, vai sair do Brasil. Se não pagar as multas, sai do Brasil. Sair do Brasil não é algo que ele quer. Ele sabe que são perto de 240 milhões de habitantes. Ele deve ganhar muito dinheiro aqui. E as redes dele não são as primeiras colocadas, não. Acho que na frente dela está o YouTube, está o Facebook, está o Meta, que é o Facebook mudando de nome, tá? Tem uma outra aí, enfim, o Instagram, entendeu? Então vejam bem, ele se põe e se bate com um ministro. Agora eu queria que vocês entendessem que o ministro Alexandre de Moraes não é um super ministro, não é uma super pessoa, não é um super jurista, tá ok? Ele é mediano, é o que eu conheço dele nos últimos 50 anos. Ele é bem mediano. Acontece o seguinte, que lá no Supremo Tribunal Federal, quando vocês veem o ministro Alexandre de Moraes faz e acontece, e pisa, e repisa, e abusa, esse cara é um demônio. Não, você precisa entender que ele está respaldado por mais 8. Entendeu? Quando ele chegou no Supremo Tribunal Federal, que ele ocupou a vaga do Teori Zavascki, que morreu num acidente de avião, ele era o ministro mais novo. Aí quando começou a surgir essas questões, principalmente envolvendo o Bolsonaro, inquéritos, fake news, todas essas coisas aí, eles olharam para o ministro mais novo, que era o Alexandre de Moraes, e falaram, é você.
tá? Você está chegando agora, pega o serviço sujo, tá? Mas devem ter feito uma reunião com ele lá, quatro paredes bem fechadas e dito: você vai brigar com coisa forte, mas entenda que você é 9, porque é você e mais nós 8. Por que não os 11? Ora, porque tem 2 ministros lá que são postos de lado, vocês sabem, que é o André Mendonça e o Nunes Marques. Por quê? Porque foram indicados pelo Bolsonaro. Tá ok? Esses dois só terão a chance de ser alguma coisa no Supremo Tribunal Federal, de ter algum destaque, assim como aconteceu com o Joaquim, aquele ministro Joaquim, negro, o único ministro negro que teve lá, o Joaquim Barbosa, só conseguiu se destacar quando virou presidente. E por que vai virar presidente? Porque lá é um rodízio, não é votação. Lá é um rodízio. Esses que vão chegando estão no fim da fila. Ninguém passa 2 vezes para ser presidente no rodízio, tá? Tá sempre rodando. Então, Nunes Marques e André Mendonça só vai conseguir fazer alguma coisa o dia que chegarem a ser presidentes da Suprema Corte. E mesmo assim não quer dizer que vão conseguir. O Joaquim Barbosa chegou a ser presidente, mas ele quis tanto se vingar das coisas que haviam sido feitas contra ele, para os outros ministros, que ele praticamente, se vocês olharem no YouTube as brigas dele com os outros ministros, vocês vão ver brigas ao vivo ali, que ficaram gravadas, estão no YouTube. E, conclusão, quando ele saiu da presidência, ele aproveitou para pedir aposentadoria, sendo que ele podia ficar mais 10 anos. Por quê? Isolamento, os outros 10 isolaram ele. Se ele entrava na cantina para tomar café, estavam os 10 lá, os 10 saíam. Ele passou a sofrer isso no Supremo Tribunal Federal. E não aguentou, foi embora. Eu aguentaria, viu? Tranquilo, ainda tiraria um sarro. Mas ele é ele, né? Essas pessoas são muito sisudas, enfim. Então, ali no Supremo Tribunal Federal, entenda, não são 11 ministros, isso é teoria. 2, André Mendonça e Nunes Marques são postos de lado. Vocês veem que não tem destaque nenhum, a imprensa não mostra nenhum voto deles quando eles estão lendo, entendeu? E ninguém comenta nada quando eles estão fazendo isso. Enfim, é um gelo. São 9 ministros. 9 fechado com Alexandre de Moraes, tá? Quer dizer que é o Alexandre de Moraes e mais 8. Tudo que você vê o Alexandre de Moraes fazer não é porque ele é corajoso, inteligente, ele é superman, superministro, não. Não é nada disso. É porque ele está respaldado por mais 8. E por que um dia ele ainda vai ser considerado grande nessa corte? Inclusive, se pelo menos tiver desses 8 que apoiam ele, tiver mais 5, com ele 6, né? Porque são 11, a metade mais 1 é 6. Ainda tiver 6, ele poderá chegar à presidência dessa corte, ser considerado um dos maiores ministros que teve lá, porque ele tem a maioria dos outros a favor dele. E não terá sido, na verdade. Enquanto que Nunes Marques e André Mendonça, se essa composição dessa torre não mudar, o dia que eles chegarem lá, eles poderão ter a chance de ser considerados os piores presidentes que a Suprema Corte teve. Vocês percebem como a coisa muda da água para o vinho? Então, tudo que vocês veem o Alexandre de Moraes fazer, não é porque ele é superman, porque ele é super corajoso, porque ele é super culto, não é nada disso, tá? É porque ele tem um respaldo de mais 8. E o que eles fazem? Não tem recurso. Vai recorrer a quem? Só pode recorrer para os 8. Os condenados lá de 8 de janeiro, para apresentar um recurso, só pode ser para os 8. A decisão, a condenação foi do Alexandre de Moraes. Tá. Recurso para o Supremo, para os 11.
Só vai ter 2 votos a favor dessas pessoas, que é o Nunes Marques e o André Miranda. O resto tudo vão votar com o relator, que será sempre o Alexandre. Então essas pessoas estão sendo julgadas sem defesa, essa é a verdade, porque todo advogado que aparece lá para defender são escrachados, são humilhados. A OAB está omissa, eu não sei porquê, quer dizer, eu sei porquê, tá bom? Eu que não dependo deles para comer, eu sei porquê. Porque eles têm processos no Supremo e eles ficam com medo de magoar os ministros e perder as causas que eles têm lá, que estão ganhando, que os sustenta. Então essa é a razão da OAB estar omissa no que está acontecendo. Isso é uma vergonha. Eu vou ser candidato a presidente da OAB. Talvez eu comece aqui por Mogi das Cruzes mesmo, para tentar implantar nessa entidade que ela tem que ser apolítica. Porque o advogado é um profissional que presta serviço. Se ele é político, se ele é de direita, então ele não vai trabalhar para quem é de esquerda. Se ele é de esquerda, ele não vai trabalhar para quem é de direita. Não, ele é advogado, ele é profissional. Se estiver dentro do interesse do cliente, estiver na lei, ele vai trabalhar ainda que ele seja contra. Entende? Por quê? Porque ele é um profissional. Então a OAB ela tem que ser apolítica. E não é o que está acontecendo. Ela está totalmente politizada e de bico calado. Ultimamente, esse presidente da OAB Nacional, Simonetti, anda dando algumas revoadas aí, fazendo alguns enfrentamentos, mas é titica perto do que ele já deveria ter feito. Tá ok? Porque a esperança do povo é o quê? OAB. O advogado é para falar em favor da defesa. O advogado não fica bem quando ele troca as insígnias e vai funcionar como auxiliar de acusação. Mas muitos fazem por dinheiro. Tá ok? Mas não fica bem, não cai bem. O advogado é um elo que a pessoa tem confiança. Ela adquire proximidade. É uma coisa íntima. Entendeu? Então ele não é para esse tipo de papéis. Ele é sim para falar a favor de quando a sociedade está sendo aviltada. Tá ok? E o que acontece com 9 ministros mandando na corte? Na verdade, mandando no país. Eu vou lhe ser sincero. Eu até tenho visto com bons olhos. Porque os políticos não podem fazer o que querem mais. É óbvio que agora eles estão meio para a esquerda, a Suprema Corte, e quem é da direita, ou centro, Bolsonaro, todos que foram ligados a ele, estão se ferrando. Mas já aconteceu o contrário, eles mudaram o entendimento sobre prisão para botar o quê? O Lula na cadeia. Já aconteceu o contrário. Eles fizeram a cassação da presidente Dilma com o Lewandowski, quando era ministro, presidindo a sessão no Senado. Ele rasgou a Constituição, cara. Botou no banheiro para fazer papel de banheiro. Ele rasgou porque a obrigação é assim, ela foi cassada, ela tinha que ter os direitos políticos suspensos 8 anos. E ele abriu exceção, não suspendeu. Tanto que na eleição que o Bolsonaro foi eleito, ela concorreu para senadora de Minas. Não sei por que não teve votos. Não conseguiu se eleger. Mas o que fizeram, a organização toda, o sistema que ele presidiu da cassação dela, foi um absurdo jurídico. Por quê? Porque eles queriam fazer. Eles queriam evitar que o Lula voltasse e já resolveram tirar ela 2 anos antes. E depois resolveram botar ele na cadeia para ele não voltar. Tá? Não, eu não estou dizendo que ele não tenha cometido os crimes. Ele cometeu.
muito mais ainda. Eu que trabalhei em São Bernardo sei, tá ok? Mas eles queriam aproveitar a deixa e puseram o cara na cadeia. Para quê? Para tirar o cara de circulação. Não é que eles fossem a favor do Bolsonaro, mas criaram a figura do Bolsonaro que começou a se destacar e está vindo um aí no mesmo galope, que é esse Pablo Marçal, tá? Olha lá se não foi eleito prefeito de São Paulo aí logo no primeiro turno, porque está vindo um galopante assim como o Bolsonaro veio, com um sistema, aliás, mais aguerrido, mais forte ainda, tá ok? Então, quando o Bolsonaro voltou, eles começaram a ver o governo, estou falando do Supremo, ele começou a ver o governo com mais de 200 militares lá na cúpula. Eles pensaram, eles devem ter comentado entre eles, lembra de 1964, quando o exército tomou o poder, só militares? Lembra que eles mandaram 5 ministros para casa, porque votavam contra eles? Aposentou compulsoriamente 5 ministros. Ah, isso não vai acontecer de novo. Eu suponho que teve essa reunião. É lógico, é racional se acreditar que teve essa reunião entre esses 11 ministros aí. Então, qual é a nossa saída? Ressuscitar o Lula. Aí foram lá, mudaram a lei de novo para tirar o Lula da prisão. Não declararam ele inocente, porque sabe que esse processo indo correr, tudo já vai estar prescrito. Se for começar a correr, porque foi tudo anulado as condenações, tá? Mas o Supremo jamais diz que ele é inocente. Resolveram, depois de passar em 3 instâncias, passar por mais de 10 desembargadores, descobrir que o fórum era incompetente para julgar. Não era, mas eles quiseram usar o regionalismo para dizer se as coisas aconteceram em Brasília e em São Paulo, por que foi ser julgado no Paraná? Para que tem? Eles tinham um Fachin lá, que foi advogado do PT, um ministro Fachin que anulou tudo isso aí. Tá bom? Então o que fizeram? Botaram o Lula na cadeia, tiraram a Dilma, já foi um ensaio, para botar o Lula na cadeia, mudaram o entendimento, depois voltaram ao entendimento anterior, quando viram o Bolsonaro crescendo dentro do poder, muitos militares, eles pensaram, meia dúzia de nós vai ser mandado para casa. Antes que isso aconteça, vamos mandar o Bolsonaro para casa. Foi apenas isso que aconteceu. Aí ressuscitaram o Lula. Não pense que eles morrem de amor pelo Lula, não. Tanto que o Lula tá quietinho, tá mandando até o MST puxar o freio de mão para não dar escândalos, né? Porque ele é macaco velho. Ele sabe que é a jogada, inclusive jogada lá no TSE, tá? Foi essa. Ele sabe disso. E como que você constata isso? Veja quem pode andar na rua. Quem pode andar na rua sem segurança? O Bolsonaro pode, o Lula não. Em todo lugar que ele vai. Então, cadê a maioria que votou nele que não defende? Onde que está essa maioria? Isso é intuitivo. É só você analisar. Como que pode um andar como quer na rua, ser ovacionado e o outro não, que foi eleito com maioria? É uma maioria ala Chaves do Maduro na Venezuela. É esse tipo de maioria. Entendeu? Não que eu seja de direita ou de esquerda, que eu já disse para vocês que eu sou imperialista. Por quê? No Império de Dom Pedro não tinha isso. Ele era o poder moderador, ficava acima dos outros, ficava observando eles governar, e quando destoava ele chegava e punha a ordem, e acabava com a briga. Tá? O imperador. E não tinha isso.
Na época eles não usavam essa expressão direita e esquerda, mas usava liberal, ultraliberal, conservador, ultraconservador. Então ele colocava liberal num governo e daí em outro governo o conservador. É o que eu já disse aqui em outras passagens, que deveria deixar 8 anos a direita governar, ou 4, se o povo gostar, mais 4, e a esquerda também 4, e se o povo gostar, mais 4. Depois volta à direita. Isso devia ser regra, tá bom? E acabar esse problema de disputa, de xingamento, de baixaria, que é o que vocês veem aí, e acabar isso daí. E, obviamente, nós poderíamos fazer uma comparação. Quem governa melhor, esquerda ou direita? Ou centro, que é uma hora pende para a direita, outra hora para a esquerda. É isso aí. Então, tenham em mente apenas isso. Quem está controlando o país é a Suprema Corte. Eu acho bom, sinceramente. É meio rasgando a Constituição, né? A gente tem visto absurdos lá, como a ministra Carmen, que há um ano atrás, mais ou menos, emitiu um voto e disse: isso aí não é democrático, isso é contra os nossos princípios. Mas eu vou abrir uma exceção. Meu amigo, isso foi o fim da picada ouvir isso do ministro. Isso era para ser alvo de impeachment. Quer dizer que eu sei que uma coisa é errada, que uma coisa é antidemocrática, que uma coisa é contra a lei, mas eu vou abrir uma exceção porque é necessário fazer. Isso eu nunca vi. Se inscrevam no canal, deem um like. Deem um like, por favor. Positivo se gostou. Negativo, se acha que eu falei asneiras aqui, até para que eu repense e reestude e volte a falar posteriormente, tá bom? Um abraço a todos vocês, foi um prazer.